Entretanto, embora os contextos combinados das evidências, né, bíblicas do termo impliquem que Tofete é um lugar de culto de fogo, ou seja, um lugar de sacrifício feito no fogo, a ambiguidade absoluta em torno desse termo, bem como sua gama restrita de ocorrências, principalmente Jeremias 7:19, adverte contra uma conclusão definitiva sobre a sua etimologia. Então, quando eu trago essas questões em aberto para vocês, é com o intuito de mostrar o perigo de se fazer afirmações contundentes sobre questões que não têm evidências suficientes. Então, primeiro, para você fazer uma afirmação contundente, você tem que ter muito mais evidências do que apenas o seu achômetro, ou principalmente muito mais evidências do que apenas um dicionário ou o conhecimento do hebraico. Você precisa também perceber contextos, perceber datação, perceber histórico, né? Muita coisa por trás. O máximo que se pode afirmar, portanto, é que os contextos bíblicos sugerem que Tofete é o nome bíblico de um local em que crianças eram queimadas como sacrifícios. Um punhado de textos localiza Tofete no vale de Ben Hinnom, o que complementa a associação desse vale com a prática do sacrifício de crianças em outros lugares. A natureza retrabalhada de grande parte desse material pode igualmente sugerir, no entanto, um grau de harmonização textual deliberada, ou seja, propositadamente, os redatores, os editores, os copistas harmonizaram os textos, tá? Trazendo o Vale de Ben Hinnom e Tofete para um alinhamento mais próximo. Então, também é possível isso, que tenha sido um alinhamento artificial dos redatores, ou dos copistas, ou dos editores. Então, de fato, é possível que o Vale de Ben Hinnom tenha alcançado um significado simbólico especial em certos círculos proféticos pós-monárquicos, pois o livro de Jeremias renomeia esse vale, tá, como Vale da Matança. E a linguagem codificada de Ezequiel pode ainda aludir a passagem de crianças em Ben Hinnom na designação o vale dos que passam sobre, né, Pessar, o vale dos que passam por cima. Sim, e eu já mencionei que anteriormente, né, já foi mencionado aqui na live, que esse termo, quando vai ser traduzido para o grego, vai ser Geena, tá? Que é o lugar onde o fogo não acaba, tá bem? Seja bem-vinda, Cláudia Quebleres. Muito obrigada pela sua presença, membro do canal. Obrigada pelo carinho também e apoio. Muito bem. Uma leitura superficial desse material combina-se para apresentar o que parece ser um quadro relativamente detalhado e informativo do MOOC. Tá? Lembrando, vou reforçar, alerta de gatilho, tá? Porque em determinado momento eu vou descrever algumas coisas, nós estamos falando de sacrifício de crianças, é um tema sensível, então é importante que eu alerte sobre isso, tá bem? Então é um ritual na qual as crianças, tanto filhos quanto filhas, eram sacrificados no fogo em um local de culto conhecido como Tofete, ou no Vale de Ben Hinnom. E isso é conseguido principalmente pela repetição de frases específicas que vão incluir os termos hebraicos que nós já vimos anteriormente. No entanto, esse quadro bíblico detalhado é ilusório, pois não apenas as referências pertinentes ocorrem em grupos concentrados e bastante uniformes, ou seja, vão apresentar uma artificialidade, vão parecer bem artificialmente harmonizados, tá? Mas muito pouco pode ser discernido com relação à função percebida desse sacrifício. Em vez disso, a ênfase principal do retrato bíblico desse culto de sacrifício infantil recai sobre a noção de que se trata de uma prática
estrangeira. Veja novamente, esse reforço o tempo todo batendo na tecla de que isso é uma prática estrangeira, é uma insistência até um pouco incômoda. Esse é o impulso ideológico do retrato do ritual em Reis, no qual ele é incluído como uma das várias práticas estrangeiras. E aqui estão as referências, né? 2 Reis 17, capítulo 23. E preciso reforçar, eu estou vendo no chat, eu não vou projetar o comentário, mas não reforçar o caráter preconceituoso do termo bárbaro, tá? Porque o termo bárbaro é uma forma de rotular violência alheia sem olhar para a própria violência, né? Então a gente tem que começar. Você chama de bárbaro aquele que você quer diminuir, né? A prática que você quer diminuir. Então é importante a gente tomar cuidado, tá? Com a forma como nos expressamos em relação a culturas sobre as quais sabemos muito pouco, tá bem? Então, veja, o impulso ideológico, e olha, essa live tem tudo a ver com essas questões que eu estou falando de preconceito, de terminologia, porque é exatamente o discurso dos textos bíblicos. É um impulso ideológico de rotular aquilo que é diferente, aquilo que faz parte do ritual do outro, tá? E o objetivo é expulsar as pessoas que praticam essas questões das terras. Isso, exatamente, Larissa. Exatamente, os celtas foram dizimados como desculpa de serem bárbaros. E veja como aqui é muito semelhante, você usa você acusa os povos nativos de praticarem esses atos repugnantes a Javé, como sacrifícios de crianças, para justificar que eles têm que ser expulsos da sua terra. E essa também é uma perspectiva de Levítico, que descreve o ritual Molk como uma prática das nações estrangeiras. Veja como a ideologia do redator é fortemente movida para rotular o outro. E dizendo que quem imitasse as práticas estrangeiras seria levado ao exílio. Isso está em Levítico 18. E como uma prática que resulta na expulsão socio-religiosa da comunidade e implicitamente da terra. Então, veja que é um discurso legitimador da exclusão e da expulsão. Tá? Um discurso de quem se coloca como capaz de julgar os atos alheios, segundo sua perspectiva.